Muito boa noite. Chegando na sua casa, mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, além das plataformas Facebook, YouTube e no portal tvnativos.com.br. Nesta edição do Comunidade em Pauta, recebemos Anderson Hofmeister, ex-prefeito de Tramandaí, ex-vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, ocupou importantes secretarias como Educação e Turismo, é professor e também foi empresário na cidade. Anderson, primeiramente, agradecimentos pela aceitação do convite para participar do Comunidade em Pauta. O município de Tramandaí, neste mês de setembro, completa 57 anos de emancipação político-administrativa. E você fez parte de um momento bastante importante da política na cidade. Tramandaí, o que você pode nos trazer de informações a respeito do desenvolvimento da cidade, desde lá da sua emancipação, que você acompanha há bastante tempo? Muito boa noite, um grande prazer tê-lo conosco. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Uma satisfação estar aqui. E principalmente falar de uma cidade que a gente conhece muito bem, viveu a vida inteira aqui. Estivemos fora há pouco tempo estudando, mas sempre aos finais de semana aqui. Para mim é uma motivação muito grande. Primeiro porque lá, quando da emancipação do município, né, Sandro, fui convidado para cortar simbolicamente no desfile de 7 de setembro, ou seja, eu tinha apenas 8 anos de idade, em 1965, para cortar a fita desmembrando o município de Tramandaí do município de Osório. Um trabalho que foi muito difícil para as pessoas daquela época, porque Osório não abria mão da emancipação de Tramandaí por interesses, principalmente com relação à questão de arrecadação do município de Osório. Então não tinha interesse no desmembramento de Tramandaí de Osório. Então foi uma luta árdua na Assembleia, na Justiça, para Tramandaí adquirir sua emancipação. E acho que foi um momento muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, para o crescimento da nossa cidade, que já atinge agora aí 57 anos, quase 6 décadas já de existência, trazendo efetivamente um significado muito grande para a história do Rio Grande do Sul, para a história do Litoral Norte. Tramandaí tem uma característica de receber, ou o litoral também, não posso querer aqui de maneira nenhuma tomar conta deste chavão, mas o litoral e Tramandaí recebem muito bem as pessoas, né? Então hoje já temos um número significativo de pessoas que nasceram aqui na região, mas até bem pouco tempo a grande maioria que morava na cidade do litoral eram pessoas que vieram de outros municípios. Então isso é uma transformação que nós viemos sofrendo ao longo do tempo e neste momento posso dizer que Tramandaí já atingiu um grau de maturidade na questão econômica e social, né? Temos uma situação que antigamente a cidade realmente dependia única e exclusivamente do verão, economicamente, ou da construção civil no inverno para manter a cidade e o comércio trabalhando. Hoje já se tem uma outra realidade. Tramandaí é um polo regional, haja visto os últimos bancos que se instalaram, as últimas empresas que se instalaram. Tenho muito orgulho aqui de ter contribuído em todo o período. Posso aqui lembrar o primeiro movimento para nós termos o Comando Regional de Bombeiros da região, que antigamente era São Leopoldo. Então foi um dos últimos atos meu como vereador na Câmara de Vereadores e presidente da Câmara, gestionando o Comando Regional dos Bombeiros para Tramandaí. Outro como prefeito de ter trazido a Universidade Federal para Tramandaí, para o Litoral Norte, né? O primeiro UPA do Rio Grande do Sul, não o implantado, mas o primeiro aprovado para sua implantação, ter descentralizado a saúde, então naquele momento tirado o posto de saúde aqui, muito próximo aqui, nesta quadra que está a TV Nativos aqui, o posto 24 horas, e levar para o centro da cidade o UPA para atender melhor a população. Então, muitas questões envolvendo o desenvolvimento, quer ele na área econômica, quer ele na área social, quer ele na área educacional, quer ele em todos os segmentos, né? Então, esse desenvolvimento foi importante. Acho que temos algumas alavancas que eu sempre tomo a liberdade de citar. Primeiro, turisticamente, Sandro, nós estamos talvez 100 anos-luz atrás de Gramado e Canela
em turismo. É verdade. Nós não estamos nem próximo, absolutamente, de chegarmos ao nível que está Gramado hoje para o Brasil, não é nem para o Rio Grande do Sul. Mas, em compensação, a nível de estrada, Tramandaí é uma das cidades melhor servidas do Rio Grande do Sul, servida por autopista do centro de Tramandaí ao centro de Porto Alegre. Né? Isto hoje tem poucas cidades da grande Porto Alegre e Osório e Torres. Né? O resto está andando em estrada de pista simples. Então, isso é um predicado que Tramandaí tem. As pessoas aqui normalmente pensam em sair domingo à noite para retornar a Porto Alegre. Quem está em Gramado, olhar para o relógio às 3 horas da tarde e já quer se deslocar para a grande Porto Alegre por causa das estradas, por causa da estrada. Então, são diferenças significativas que nós temos aqui e os facilitadores que temos nos dias de hoje. Você é professor e citou, quando prefeito, da instalação do campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu tive a felicidade de acompanhar e muito esta instalação. Inclusive, a primeira grande audiência pública que aconteceu no auditório da prefeitura, onde ali mais de 1.000 pessoas estavam presentes, e foi o pontapé inicial. Depois, muitos encontros, enfim, a definição por parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da instalação de um campus aqui no Litoral Norte, ali na ERS 030. Este diferencial de Tramandaí na questão da educação e também com novas escolas, ampliação de vagas, enfim, faz da cidade um potencial de futuro? Com certeza. Veja que a proximidade que temos da grande Porto Alegre e os facilitadores, como nós estamos aqui citando a URGS, mas podemos citar também o Instituto Federal em Osório. A URGS e o Instituto Federal estão aproximadamente 12 quilômetros de distância um do outro. Então, isto faz com que este polo de educação, que é federal, facilite e dê a oportunidade, que eu acho que é a coisa mais importante aqui, todos que estão nos assistindo saibam, que é oferecer tanto para as pessoas que têm poder econômico, quanto as pessoas e as famílias que não têm poder econômico, de cursarem um curso técnico, de cursarem uma universidade gratuitamente. Então vai depender do esforço das pessoas, porque eu, como professor, tenho que dizer uma coisa aqui, Sandro. Nós, quando éramos meninos, tínhamos dificuldade quando a professora nos dava um trabalho para pesquisar, responder aquele trabalho e poder entregar aquele trabalho. Hoje o jovem tem um telefone à mão que traz todas as informações possíveis sem dificuldade alguma para o jovem. Então o jovem de hoje não vai chegar aonde ele quiser se ele não estudar. Se ele tiver esforço, dedicação e empenho, hoje ele aprende a falar, por exemplo, inglês sem ir à escola, vai aprender em casa, se dedicando, se aprimorando. Então, hoje a oportunidade das pessoas é muito maior, os facilitadores são muito maiores do que eram no passado, como foi aqui a dificuldade de Tramandaí, por exemplo, que começou numa vila de pescadores, tá? Um agrupamento de pescadores na Barra, outro agrupamento de pescadores na Tirolesa, e alguns alemães, aí, as 20 famílias de alemães, como a minha, Hofmeister, Sperbi, Correia, que veio para cá, Miller e outras que vieram para cá, que aí sim deram este chamamento às pessoas para transformar aquilo numa ideia de balneário, de as pessoas aproveitarem um determinado período. E esta evolução, eu tenho aqui que tomar a liberdade de falar a forma que eu interpreto, Sandro. Eu acho que o Festival do Peixe, a ideia do Festival do Peixe, criada na Avenida Emancipação, em 1989, pelo então prefeito Eliseu Padilha e pelo secretário Nilton Bopré Correia, essas verdades também têm que ser colocadas nos seus lugares, foi o grande incentivador para que as pessoas passassem a ver que o litoral existiam pessoas, existia comércio que estavam abertos durante o ano inteiro. E aí sim se motivou também as outras praias com os eventos de baixa estação, que se consolidaram também, né, efetivamente, para que desse esse desenvolvimento e as pessoas passassem a nos curtir e estarem aqui durante o ano inteiro, passando finais de semana, feriadões e assim por diante. E agora tivemos outro adverso negativo para todos, mas para o litoral acabou sendo positivo, que foi a pandemia, que muitas pessoas que vieram se afastar
no determinado período e acabaram achando melhor residir aqui no litoral. Então, isto são adventos que transformam e modificam as características da região do litoral norte, que é a região que mais cresce, indiscutivelmente. Essa questão do crescimento ela é bastante interessante. Nós temos todos os municípios do litoral com índices do IBGE abaixo do que é a realidade da população. Entretanto, estamos com o censo em andamento, que pode mudar um pouco esta informação. Tramandaí, por exemplo, 54 mil habitantes. Entretanto, acredita-se que ultrapasse 60 mil, podendo chegar a 70 mil habitantes. Mas o censo nos dirá. Há também uma questão importante na construção civil. Eu estava no apartamento da professora Leda Saraiva Soares, estes dias e observava no 14º andar a quantidade de edifícios que estão sendo construídos aqui na cidade. Todo este desenvolvimento, seja ele populacional ou da construção civil, aonde vai levar Tramandaí? Olha, vai levar Tramandaí a um outro patamar de cidade realmente de ano inteiro, né? Nós estamos nos consolidando nessa questão, na questão econômica disso. Muitos pequenos municípios e balneários e outras praias convergem a Tramandaí durante o dia, muitas vezes durante a semana na Baixa Estação, para efetuarem compras ou para passearem. Então, isto é uma realidade. Posso dizer aqui que uma determinada loja de grande rede, há 11, 12 anos atrás, me passou que 50% dos clientes dela não eram de Tramandaí, eram das cidades adjacentes a Tramandaí, né? Então, isto demonstra que nós estamos nos fortalecendo enquanto cidade, enquanto estrutura, e temos que melhorar sempre a nossa infraestrutura para isto, né? Para que realmente a gente possa atender muito bem a tudo e a todos. Então, a sociedade hoje se alterna muito, a tecnologia tem uma informação e um desenvolvimento muito grande no momento, então tudo hoje está capitaneado para o desenvolvimento, e é isso que nós temos que estar atentos para esta questão. Então, isto tanto é verdade que nós estamos aqui num programa em Tramandaí de uma nova forma de tecnologia para chegarmos às pessoas, quer nas plataformas, quer no canal especificamente. Então, é um momento importante que temos que saber acompanhar essa questão. E a construção civil, como tu mencionaste, ela sempre foi um fato muito forte. Primeiro, como empregador, né? É um grande empregador na cidade. E segundo, ela faz o giro econômico muito forte em todos os sentidos, né? Então, este movimento ele tem que ser sempre muito bem acompanhado. Eu acho que lá atrás, Tramandaí já soube, no seu plano diretor, olhar muito bem com relação aonde pode ter uma construção, um prédio, como tu mencionaste agora, de 14 andares, 18 andares, aonde não pode, aonde tem esgoto, onde não tem esgoto. Eu digo que isso é muito importante, Sandro. Eu já, lá naquele período que estive no prefeito, consegui trazer água para toda a zona sul do município de Tramandaí. Da João de Magalhães até o Tiaraju, tudo tem água tratada. Foram 63 quilômetros de rede de água implantada naquele momento, justamente para dar saúde à população daqueles balneários do município de Tramandaí, que representam em torno de 25% a 30% economicamente nossa cidade. Como também, e hoje, sinceramente, aqui deixo talvez uma pauta, por que a rede de esgoto já implantada, de um recurso que nós já trouxemos há mais de 10 anos, né, não está funcionando até hoje? A estação de tratamento não foi ampliada, está sendo ampliada, mas a rede de esgoto da Tirolesa, do Recanto da Lagoa, do Litoral, parte da Zona Nova, da São José, está implantada há muito tempo. E eu, sinceramente, também gostaria, como munícipe de Tramandaí, mas de quem trouxe esse recurso lá atrás, por que isto não está implementado até agora, se isto é saúde, se isto é desenvolvimento, se isto é valor econômico agregado às residências das pessoas, ao estabelecimento das pessoas na nossa cidade. Essa questão do esgoto é bastante interessante, porque quando você foi prefeito, entre 2009 e 2012,
Houve um investimento por parte do governo federal, por parte da Corsã, enfim, em diversos municípios. Tramandaí foi um deles, Xangri-Lá, Capão e também o município de Imbé. Mas parece que esses investimentos eles não avançaram, né? E parece que nós andamos para trás na questão do esgotamento sanitário. Estou certo nessa questão? Sandro, em parte tu está certo. Agora, eu quero dizer que eu assinei, e hoje ele era o presidente da Corsã, hoje ele é o prefeito de Gravataí, né? Eu assinei o depósito de 40 bilhões de reais na época, que era para este investimento, né? E depois foi agregados mais valores para expandir esse esgoto, parte da São Francisco, São José e também Zona Nova, aqui em Tramandaí, mas já falou, né? Por que este recurso que ficou já disponibilizado à Corsã, né? Logo em seguida veio, então, esta conexão com o Imbé, também tendo rede implementada, mas dali também parou, né? Então, sinceramente, isso é uma necessidade que a gente volte, principalmente estamos num momento de transição para um novo governo, né? Que isto realmente venha a ser implementado, porque é uma necessidade. Saneamento básico é a necessidade, uma das maiores necessidades que nós temos para dar saúde à nossa população. E eu também estou falando isso, que também represento o Rotary Club no Conselho de Saúde do município de Tramandaí, né? Então, procurando ter esta atenção evidente. Então, tu falaste agora há pouco. A população hoje, no consumo de saúde em Tramandaí, nós estamos aproximadamente com um consumo de 70 mil habitantes. 70 mil habitantes. Mas não recebemos recursos para esses 70 mil habitantes. Então, o município está tendo um aporte maior na área da saúde do que nós somos reconhecidos pelo índice habitacional do município de Tramandaí. Isso ocorre com todos os municípios do litoral, principalmente os da Orla. Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo, voltamos em instantes conversando com Anderson Hofmeister. O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa. Ministério da Saúde. Estamos de volta com o Comunidade em Pauta, o programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET Claro TV, nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Estamos conversando com Anderson Hofmeister, ele que é ex-prefeito do município de Tramandaí, foi vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, ocupou importantes secretarias como Educação e Turismo e também é professor. Anderson, você ocupou a pasta do turismo, então tem um conhecimento, também como prefeito e vice,
do turismo na cidade de Tramandaí. E citou no primeiro bloco a questão da distância que nós estamos de alguns municípios da Serra. Com toda essa economia pujante que Tramandaí tem hoje, afinal de contas, as receitas estão bastante gordas, né? Investimentos estão acontecendo, novos empreendimentos chegando na cidade. Qual é a alternativa para que sejamos realmente uma cidade turística e não apenas de veranismo? Na verdade, tudo isso fica preso à qualificação, né? Nós temos que qualificar as pessoas e saber atender e receber as pessoas de uma forma educada, mas também de uma forma a oferecer a informação necessária de forma técnica ao que estas pessoas vêm buscar em qualquer que seja o estabelecimento comercial, né? Então, nós temos que nos aprimorarmos e nos dedicarmos para este aprimoramento, né? A Serra fez muito bem isso, faz muito bem isso. Então, nós temos que também saber receber o nosso cliente, o nosso turista, o nosso veranista com educação, com respeito, com sorriso, com atenção, com esclarecimento, que as pessoas é assim que querem. E nós temos também um outro segmento muito forte que converge para cá, que é a terceira idade, ou a melhor idade, ou os idosos, que busca, então, ter um pouco mais, inclusive, de paciência para tratar com essas pessoas e receber essas pessoas. Então, isto faz parte de uma evolução social, educacional, das pessoas com relação a terem este discernimento. E vamos pegar um exemplo aqui que eu, inclusive, posso me colocar como exemplo. Eu não sou uma geração tecnológica, eu tenho dificuldade com a tecnologia. Quando se vai a banco, e aí eu digo, para mim no Brasil, sabe, nós deveríamos, quando recebemos a certidão de nascimento, o número da nossa certidão de nascimento deveria ser o número da nossa carteira de identidade, o número da nossa carteira do trabalho, o número da nossa carteira de motorista, o número da nossa conta bancária, porque é uma salada de fruta que nós temos que gravar de números. E imagina as pessoas idosas hoje, para efetuarem toda esta modernidade hoje, e alguns riscos hoje, como o tal do cartão com aproximação, que é só furtar aquele cartão e sai comprando. Quer dizer, é muita coisa que nós temos que ter os devidos cuidados e atenção às pessoas, quer na área de segurança, por exemplo. Efetivamente, hoje tem o cercamento eletrônico, que é outra questão muito importante. Começamos lá atrás essa questão, isto se aprimorou, então hoje nenhum carro entra ou sai de Tramandaí sem estar monitorado pela Guarda Municipal, não é mais nem com a Brigada Militar, é com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal é um grande braço para a Brigada Militar, em auxílio à Brigada Militar. Então, este entrosamento entre as forças vivas de nossa cidade é uma questão muito importante, e a correlação entre os municípios. Sandro, eu digo há muito tempo, desde o tempo lá que, em 1983, quando assumi a Secretaria de Turismo, e tinha apenas 23 anos, que Tramandaí procurava falar mal de Capão, Capão falar mal de Torres, Torres falar mal de Tramandaí. Não é assim que se faz turismo, Sandro. Turismo é integrando, por exemplo, e nós temos que aprender com a Europa, que são países pequenos, e que tem uma interligação fantástica entre um e outro, e que um procura auxiliar o outro, porque se nós soubermos receber bem as pessoas da nossa região, ela fica uma semana visitando a região inteira, conhecendo coisas novas que possam ser lá no interior de Maquiné, ou de Morrinhos do Sul, tá? Não é só Torres, Capão, Tramandaí, para esta questão, né? As dunas em Cidreira e assim por diante. Esta aproximação ainda não houve. Isso é uma carência que nós temos, né? Nós temos esta carência. Então, nós temos que falar bem de todos nós e não parte das questões negativas que temos em Tramandaí ou na região. Então, nós temos que aprimorar este relacionamento entre os municípios e aproximarmos a região enquanto verdadeiramente região, porque eu digo que nós temos um problema muito sério. Nós chamamos da região do Litoral Norte. Mas quem é que conhece Mostarda e Tavares? E a realidade de Torres é a mesma realidade de Tramandaí ou não tem nada a ver? Os hábitos são diferentes. E o município de Tramandaí, que está em linha reta, a menos de 15 quilômetros de Osório, a realidade de Osório é completamente diferente de Tramandaí. A de Maquiné, Terra da Areia, é diferente da de Osório e Capão, e assim por
diante. Então nós temos que nos aprimorar. Eu fui, na época, e aqui vou dar um gancho, nomeado para representar os prefeitos com relação à Copa do Mundo, por ter sido secretário de Educação e por ser professor, com relação à organização da Copa do Mundo, né? E fui representar a FAMURS numa reunião com o governo do estado e que diziam o seguinte: olha, nós vamos parar as aulas por 30 dias. Só um minutinho. Aqui nesta sala, quem é que vai a um dos 6, porque foram só 6 jogos da Copa do Mundo no Beira-Rio, alguém aqui vai ao jogo? Qual é as crianças que vão ao jogo? Ah, não, vão distribuir X convites para alguma escola de Porto Alegre que não precisa interromper a aula, mas vocês vão explodir com o litoral, deixando nós um mês sem aula e entrar o verão todo com aula. Então é uma realidade completamente distinta. Felizmente fui ouvido naquele momento que não tinha que suspender as aulas no horário, num dos horários dos 6 jogos, então dispensava os alunos para assistir o jogo, mas ninguém ia ao Beira-Rio, ia assistir em casa, ia assistir com os amigos, ia assistir no restaurante, até na escola. Quer dizer, nós temos que pensar de uma forma inteligente em trabalhar, não em sempre achar um motivo para não trabalhar. Eu sou contra as paralisações sem necessidade. Não estou falando em questões de greve, não é esta a questão. Eu estou dizendo que nós temos que trabalhar, porque a grande realidade, em Santo Antônio da Patrulha, se alguém for convidado, o senhor aceita trabalhar domingo na empresa? Em Santo Antônio realmente vai ter dificuldade, até porque raras empresas abrem domingo. Agora, no litoral e na serra, eu quero folga segunda-feira, vai ter. Eu quero folga quinta-feira, vai ter. Agora, no final de semana, não dá para ter, dependendo do ramo comercial que esta pessoa for buscar o seu trabalho. Anderson, você citou uma questão muito importante, o olhar do governo do estado para Tramandaí, para o litoral num todo. Nós tecemos várias críticas em relação a que o estado ele tem um olhar durante a temporada de verão, durante a safra, digamos assim. E, recentemente, há uma semana, o governo do estado convocou os prefeitos da região, da AMLI Norte, lá quase todos estiveram, e lançou um programa de aumento da temporada, trazendo eventos até julho do ano subsequente àquela temporada. Entretanto, não foi apresentado o que de fato vai acontecer. Ficou muito num plano que, na realidade, ele ainda é uma incógnita. Qual é o seu olhar em relação à questão do governo do estado para o litoral norte? É claro que houve e acontecem alguns investimentos, não tenha dúvida, mas o grosso do olhar do estado é na temporada de verão. E hoje o litoral norte, Tramandaí, não é mais apenas o verão, muito pelo contrário. Bom, essa questão da Secretaria de Turismo do Estado, primeiramente, sobre o que tu mencionaste agora, para mim foi um gesto político. Um gesto político no momento eleitoral, que diz que vai fazer, e até porque o secretário é do litoral, este que está na secretaria, meu respeito, né? Agora, a condição, em primeiro lugar, e eu já brigava lá em 1984, quando fomos recebidos, eu e os secretários de turismo da região, pelo senhor governador, que realmente investiu em turismo, governador Jair Soares, fomos recebidos para saber como tinha sido o trabalho da Secretaria de Turismo do Estado junto às prefeituras naquele veraneio. Fomos recebidos para ele nos ouvir, né? Então, não se faz eventos sem dinheiro, não se faz divulgação sem dinheiro, não se faz estrutura sem investimento. Então, o que nós estamos precisando aqui, efetivamente, primeiro, é que a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul seja de verdade. Seja de verdade. Qual é o orçamento da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul? É nada. É nada. Então, hoje, a região da Serra, principalmente o Vale dos Vinhedos e Gramado e Canela, toca sozinho e não depende mais de ninguém para fazer isso, né? Agora, o restante do Estado tem muita dificuldade para fazer o seu movimento efetivamente. E aqui na nossa região, nós temos um outro problema sério. A iniciativa privada quer os eventos, mas não quer patrocinar os eventos. Diferentemente da Serra, que a iniciativa privada é que banca os eventos, não é a prefeitura de Gramado, por exemplo, que banca os eventos, né? Então, os eventos são bancados
pela iniciativa privada, que efetivamente busca no resultado deste investimento a superlotação da sua cidade. Então nós temos que mudar a forma de pensar, não fazer de conta que estamos fazendo turismo e nem inventando que isso é turismo. Nós temos que trabalhar de forma prática nesta questão para que realmente tenhamos o resultado necessário para esse desenvolvimento da área turística. Perfeito. Agora, Anderson Hofmeister, você, quando prefeito, teve um papel preponderante na questão do Hospital Tramandaí. Na época, Hospital da Ubra, que estava numa crise, iria ser fechado. Sua interferência, com muito trabalho, também do próprio governo do estado, fez com que aquela instituição seguisse à frente. Eu gostaria que você falasse um pouco deste seu trabalho, que realmente teve uma importância muito grande, e se hoje temos um hospital, devemos parte disso a você. Olha, foi um trabalho de dedicação muito grande, certamente muito do meu cabelo branco que está aqui foi com a história de fechar o hospital e o hospital ser leiloado, numa questão que foi pendurado no hospital, e aí foi um erro dos antigos gestores da Fundação Mário Tota em ter passado a escritura do hospital para a Ubra, e a Ubra, quando teve o problema do seu endividamento, colocaram em cima do hospital 20 milhões da dívida do FGTS de todos os funcionários da Ubra no Brasil, né? E ali tivemos um trabalho forte. Eu destacaria aqui, efetivamente, 3 pessoas, né? Além do trabalho que realizamos, o secretário de Saúde do Estado da época, Ciro Simone, tem que ser relembrado permanentemente, porque foi um grande parceiro nessa questão, e o Procurador-Geral da República, Luiz Adams, que é do Rio Grande do Sul, Procurador-Geral da República no Brasil, nosso veranista de Arroio Teixeira, né? Eu até tomei a liberdade de buscar essas questões, e juntamente com outro procurador, José Diogo da Silva, que foram incansáveis nessa questão, que a União, então, substituísse aquela penhora do hospital numa dívida de FGTS, trabalhista, então, do hospital, a União absorvesse aquilo. Hoje, as instalações, os equipamentos, todos eles pertencem à União, cedidos por 20 anos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, e um convênio que fizemos lá, a primeira transição de porta aberta que fizemos no Rio Grande do Sul. A Ubra saiu à meia-noite 1, sem botar nenhum paciente, trocar um paciente de cama, de hospital, de nada. Os funcionários permaneceram no hospital, foram parceiros solícitos, e fizemos a entrada da Fundação Getúlio Vargas, que está aí até hoje no hospital. Foi um dos momentos mais difíceis para mim como prefeito, que era perder o hospital, e aí vamos lá. O litoral se emancipou. Hoje temos 23 municípios, né, Sandro? Mas hospitais, onde é que temos de verdade? Tramandaí, Osório, Capão, Torres e Palmares do Sul. Santo Antônio. Santo Antônio, mas em Palmares do Sul tem São José, né? Pequeno hospital. Mas então, quantos hospitais nós temos? 5 ou 6 para 23 municípios? Então fica fácil dizer que os pequenos municípios estão indo bem, né? Compram 2 ambulâncias novas por ano, transferem o paciente para Tramandaí, para Osório, para Santo Antônio, para Torres, para Capão ou para Porto Alegre, e não tem mais problema nenhum nos municípios. Então, isso é uma crítica que eu, particularmente, tenho às emancipações, né? Então, realmente, fica sobrecarregado os outros municípios. Felizmente, tivemos a luz, né, de buscarmos essa alternativa, porque a primeira alternativa era o governo federal passar o hospital de Tramandaí para a prefeitura de Tramandaí. E num estudo técnico que fizemos, isso era inviável, principalmente porque os percentuais, como é que nós íamos colocar aqueles funcionários todos dentro do orçamento da prefeitura de Tramandaí? E então o hospital foi federalizado, né? Vejam aí as dificuldades que passa hoje o Hospital de Osório. Eu já fui convidado por várias vezes por alguns segmentos de Osório para falar sobre o hospital, como é que foi Tramandaí, como é que está o de Osório, mas nós hoje conseguimos levar o hospital para o governo do Estado e o governo federal. E Osório tem um hospital que é privado em Osório, pertencente à comunidade osoriense, que a prefeitura dá um maior aporte junto com as verbas e os repasses que ocorrem, mas está no momento, de novo, muito difícil. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo, voltamos em instantes conversando com o ex-prefeito de Tramandaí, Anderson Hofmeister.
cada dia, depressão, estresse, bullying e abusos fazem mais vítimas. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre os jovens. Nas próximas horas, alguém perto de você pode estar passando por uma situação de desespero. Acompanhe, não julgue e procure ajuda especializada. Fique atento aos sinais, escute, acolha, procure ajuda. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Comunidade em Pauta está de volta. Hoje conversando com Anderson Hofmeister, ele que foi prefeito do município de Tramandaí, vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, ocupou importantes secretarias como Educação e Turismo e é também professor. Dentro da área política, Anderson, a emancipação aconteceu em 1965. Na época, houve uma eleição onde foi eleito Celso Correia Dávila, que seria o primeiro prefeito de Tramandaí. Entretanto, ele não pôde assumir o cargo. Conte um pouco para nós, um pouco deste momento político e a política na cidade de Tramandaí, que nós tivemos diversos prefeitos que foram colocados pela mão da União, dentro de uma questão de área de segurança. Depois tivemos os prefeitos eleitos, reeleitos, enfim. Olha, Sandro, falar sobre isso me veio aqui à memória, sem muito esforço, evidentemente, que essa história de Tramandaí passa muito também pela nossa família. Porque lá em 1947, o primeiro homem eleito a representar Tramandaí foi o meu avô, o Ego Hofmeister, foi o primeiro vereador de Tramandaí eleito em Osório. Tá? Então se tem uma história muito bonita nessa questão, assim como a minha avó foi a primeira professora aqui em Tramandaí, meu pai foi 15 anos secretário de turismo, minha mãe trouxe o desenvolvimento e o prédio que está inaugurado hoje do Instituto Barão de Tramandaí foi inaugurado pela minha mãe. Eu estou lotado no Barão como professor há 42 anos, em maio do ano que vem faço 43, não me aposentei porque eu não me acho velho ainda, então posso procurar contribuir com a educação na nossa cidade. Mas essa história é uma história muito rica, é uma eleição que eu era muito jovem, mas já andava com meu avô, né, fazendo campanha naquele momento, quando nesta eleição tínhamos 3 candidatos a prefeito de Tramandaí. O Celso Correia Dávila, candidato a prefeito de Tramandaí, com o Juvenal Celso Rodrigues de vice, Paulo Hofmeister de candidato a prefeito pela Arena, Otto Miller e Andrino Martins pelo MDB. Então, uma eleição muito rica, uma contribuição muito forte naquele momento, uma eleição difícil. Eu era bem menino, mas já visualizava essas questões da emancipação do município de Tramandaí. Com a intervenção federal, transformando Tramandaí por causa da Petrobras em área de segurança nacional, tivemos então a nomeação do general Luiz Dentes para prefeito de Tramandaí. Depois se passaram vários prefeitos, todos eles indicados pelo governo, pelos governadores, né, efetivamente. Então, ali passaram o Nilson Xavier dos Santos, que me vem à memória agora aqui. Décio Gomes de Freitas. Décio Gomes de Azevedo. De Azevedo. Auri de Oliveira. E também João Carlos Vender, né, o saudoso prefeito que eu tive a honra de ser secretário de turismo dele na época, e também Eloy Bracessim, também foi prefeito de área de segurança, num erro aí, e eu tomo a liberdade aqui de falar, e aí é o meu partido, porque eu nunca troquei de partido político, o Cecim na época pertencia à Arena, né, e posteriormente então se transformou no PDS, Partido Democrático Social.
E naquele momento nós tínhamos uma cisão dentro do partido, e eu já militava como menino, mas já andava colando propaganda em poste naquele momento, e tivemos várias reuniões que ocorreram, inclusive, no escritório do meu avô, com Nezinho, que era o presidente do partido, naquele momento onde houve um racha, e saiu a lista tríplice, com José como candidato a prefeito, Cecim como candidato a prefeito, e Moacir de Souza Amaral como outro candidato a prefeito, que foi o indicado pelo partido para o governador Amaral de Souza, para ser o prefeito de Tramandaí, naquele momento. Mas o Cecim, com uma habilidade política muito grande, conseguiu, através do general Colberi de Couto Silva, em Brasília, chefe do FNI, que o presidente da época indicasse, o presidente Figueiredo indicasse, em vez do professor Moacir, que tinha sido indicado pelo governador e pelo partido, indicasse o Cecim a prefeito. Esta é a verdade, então. Então tivemos um momento de transição política aqui, muito forte, com os prefeitos indicados, né? E foi um momento difícil. Mas, oportunamente, quando eu era vice-prefeito e o Edgar Rapá, que era o prefeito, foi colocado na prefeitura a foto de Celso Corrêa Dávila como prefeito de Tramandaí, num reconhecimento a isso, né? Embora eu já tenha saído da prefeitura há 10 anos, a minha foto como prefeito não foi colocada até hoje. Mas isso são coisas da política que ocorrem, não de forma intencional, né? Então, a política é um negócio muito dinâmico, muito de engenharia, na verdade, e de se conhecer as questões, saber efetuar as questões, né? Eu tenho muito orgulho, Sandro, de ser só 2 nesta cidade que foram prefeitos. Foram tudo na cidade, como tu mencionaste aí no meu currículo, mas o Osmani também foi secretário municipal, presidente da Câmara, vereador, vice-prefeito e prefeito. Então, só nós 2 ocupamos todos os cargos aqui nesta cidade. Então, orgulho muito grande, embora eu sou o mais jovem de todos que foram prefeitos até hoje aqui. Sou alguns meses mais jovem, inclusive, que o prefeito Galto, né? Então, fui o primeiro a deixar a política, me afastar da política, como digo para as pessoas, me perguntam sobre o meu futuro político, eu apenas respondo, estou de férias. Perfeito. Agora, você acompanha sempre a política dentro da cidade? Com certeza, nós olhamos muito bem todos os movimentos, todos os questionamentos e principalmente todas as pessoas que têm a vontade, né, de ser prefeito da cidade, que é um negócio muito difícil. Eu disse aos 14 anos para o meu avô, eu vou ser político como o senhor foi, né? Mas só consegui ser prefeito aos 51. Né? Então, a política ela é uma engenharia complexa e a gente também, eu como sou um homem de partido, eu também sou um dos únicos que nunca trocou de partido na história, né? Eu não sei trocar de partido, eu nasci dentro deste partido, eu vou encerrar a minha vida política dentro desse partido, como eu também, quando menino, escolhi ser gremista e eu vou ser gremista a minha vida inteira. Eu não sou, não tenho facilidade na questão de troca partidária, eu não consigo ter isso. Eu tenho que brigar dentro do meu partido e ter o espaço necessário, como lutei muitos anos, para ser pré-candidato a prefeito e muitas vezes não consegui. Ficava num segundo, terceiro plano, né? Então, a gente tem que buscar consolidar o seu nome, primeiro dentro de um partido político, para depois ser prefeito. Até porque, né, Sandro? Todos que foram vice-prefeitos de Tramandaí foram vereadores. E todos que foram prefeito, à exceção do ministro Padilha, prefeito Padilha, foi o único que não foi vereador nessa cidade. Então, o grande vestibular em Tramandaí para ser prefeito é ter sido vereador. Não é muito diferente ali no Imbé, não é muito diferente em Osório, não é muito diferente. As pessoas têm que subir os degraus da vida pública. Perfeito. Conversamos aqui no Comunidade em Pauta com o ex-prefeito de Tramandaí, ex-vereador, ex-vice-prefeito, presidente da Câmara, atuou como secretário de Educação e Turismo e hoje é professor. Ele, por muito tempo, geriu também as empresas da família, a Hofmeister Serviços Funerários e também, num determinado momento, ele atuou no rádio. Anderson, para encerrarmos, gostaria que você falasse um pouco desta sua atuação na área da comunicação. Olha, foi um momento importante. O meu avô tinha uma empresa junto com o ex-falecido grande amigo radialista Rubens Pinto. Montaram uma empresa chamada Litoral Comunicações, que fazia boletim para 20 emissoras de rádio do Rio Grande do Sul, e inclusive boletins diários
para a Rádio Farroupilha na época, posteriormente para a Rádio Difusora e assim por diante. E naquele momento, o meu irmão é que despertou e fez uma amizade, um relacionamento de aproximar-se dessa questão de rádio. E naquele momento, com o falecimento do nosso avô, tocamos o assunto, eu e meu falecido irmão, o Clayton, mas oportunamente questões políticas fizeram que houvesse um afastamento entre eu e o meu irmão do Rubens Pinto, que foi para uma emissora de rádio aqui de Tramandaí, para a Rádio Tramandaí. Tá? Então ele ficou fazendo os boletins para as emissoras de rádio, só que, infelizmente, muito pouco tempo depois, ele convalesceu com câncer, veio a falecer 9 meses depois, e eu, que não era desta área, acabei tendo que absorver este compromisso de contratos que nós tínhamos e me tornei radialista. E acabei depois tendo participação em emissoras de Osório, tanto na Jovem Pan, hoje antiga Litoral FM, e também com a Rádio Osório, o programa Olho Vivo. Então foi um momento difícil. Depois acabei fazendo boletins de coberturas das mais variadas possíveis para várias emissoras de Porto Alegre, do interior do estado, mas isso foi um momento antes de ter me ocupado totalmente da vida política. Ok. Anderson Hofmeister, agradecimentos por dividir o seu conhecimento com os nossos telespectadores. Muito obrigado, Sandro, e quero aqui deixar o meu abraço a todos. A minha satisfação de estar aqui, também um grande abraço aos meus filhos, à minha nora, aos meus netos e à minha esposa, Vânia Alice, que também está nos acompanhando lá em Pelotas. Um grande abraço. E o Comunidade em Pauta de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, desejando uma boa noite.